O sobrenome pode abrir portas, mas também pode se transformar em uma sentença que acompanha alguém por toda a vida. Filhos de grandes chefes do crime cresceram cercados por luxo, perseguições e decisões que nunca escolheram tomar. Foi exatamente essa a realidade de Manuela Escobar, filha de Pablo Escobar, que passou da vida ao lado do homem mais procurado da Colômbia para o anonimato absoluto. Mas antes de entender o desfecho desse caso, veja agora a história de Denise Cosco, a filha de um importante integrante da máfia italiana que viu sua vida mudar completamente quando a própria mãe decidiu enfrentar a organização criminosa. Denise Cosco nasceu em uma família ligada à 'Ndrangheta, uma organização criminosa que dominava diversas cidades da Calábria, no sul da Itália. Ela era filha de Lea Garofalo e Carlo Cosco, um integrante do grupo. Antes mesmo de Denise nascer, os pais haviam enfrentado a desaprovação da família de Lea por causa do relacionamento. Ainda adolescentes, os dois decidiram fugir juntos, e pouco tempo depois voltaram já com a filha. Lea conhecia de perto a realidade daquela organização. O pai dela havia perdido a vida por causa da disputa entre clãs, e um de seus irmãos acabou tendo o mesmo destino anos depois. Essas experiências fizeram com que ela passasse a enxergar aquele ambiente de forma diferente e desejasse que Denise crescesse longe daquela realidade. Determinada a oferecer uma vida comum para a filha, Lea insistiu para que Carlo deixasse a organização criminosa. Depois de muitas discussões, ele concordou em sair da Calábria e a família se mudou para Milão, no norte da Itália. A mudança parecia representar um novo começo, mas não demorou para Lea perceber que Carlo continuava recebendo muito dinheiro, mesmo exercendo um trabalho aparentemente comum. Com o tempo, ela descobriu que o marido continuava ligado à 'Ndrangheta e que estava ajudando a expandir as atividades do grupo na região de Milão. A promessa de abandonar aquele mundo nunca havia sido cumprida. Para Lea, aquilo significava colocar o futuro de Denise em risco outra vez. Sem aceitar aquela situação, Lea tomou uma decisão considerada imperdoável pela organização. Ela avisou Carlo que, caso ele não rompesse definitivamente com o grupo, procuraria as autoridades e contaria tudo o que sabia. Pouco tempo depois, cumpriu a promessa e passou a colaborar com a justiça italiana. A partir daquele momento, Lea entrou para o programa de proteção a testemunhas. Ela e Denise passaram a viver com outra identidade e em locais mantidos em segredo pelo Estado. Mesmo assim, a sensação de segurança nunca existiu de verdade. Durante anos, Lea acreditou que poderia ser localizada a qualquer momento e viveu sob constante medo. Depois de cerca de 7 anos vivendo escondida, Lea começou a perder a confiança no sistema de proteção. O processo contra Carlo demorava para avançar e ela acreditava que o sacrifício feito até então não havia produzido os resultados esperados. Nesse período, Carlo voltou a procurar a ex-companheira. O contato começou com a justificativa de que Denise precisava conviver com o pai e de que ambos deveriam conversar sobre o futuro da filha. Aos poucos, Lea aceitou retomar algumas conversas, sempre pensando no bem-estar de Denise. Em determinado momento, um homem apareceu na casa onde elas moravam, dizendo que iria consertar uma máquina de lavar. Segundo Lea, tratava-se na verdade de alguém enviado para atacá-la. Ela conseguiu reagir e escapar com a ajuda da própria filha. Mesmo depois desse episódio, o contato com Carlo continuou por causa de Denise. Pouco antes de Lea prestar depoimento em um julgamento importante contra integrantes da organização, Carlo propôs um novo encontro em Milão. O motivo seria discutir os estudos de Denise, que pretendia ingressar na universidade. Os três passaram algum tempo juntos e conversaram sobre o futuro da jovem. Em seguida, Denise foi visitar uma tia, enquanto Lea permaneceu sozinha com Carlo. Foi nesse momento que ele voltou a pressioná-la para desistir de colaborar com a justiça. Lea manteve sua decisão e afirmou que continuaria com o depoimento previsto para acontecer dias depois. Depois daquele encontro, Lea desapareceu e nunca mais voltou para casa. As investigações apontaram que Carlo participou diretamente do crime e que integrantes da organização também estiveram envolvidos. Os restos de Lea foram escondidos para dificultar a descoberta do caso. Posteriormente, Carlo chegou a comunicar às autoridades o desaparecimento da ex-companheira, tentando afastar as suspeitas sobre si. Denise
Denise compreendeu rapidamente o que havia acontecido com a mãe. Ela também entrou no programa de proteção e anos depois tomou uma decisão que chamou atenção em toda a Itália. Resolveu depor contra o próprio pai. Seu testemunho, somado às demais provas reunidas pela investigação, foi decisivo para a condenação de Carlo Cosco pelo caso. A história de Denise Cosco acabou se tornando um dos casos mais conhecidos envolvendo familiares de integrantes da máfia italiana. Criada dentro de um ambiente dominado pela 'ndrangheta, ela seguiu um caminho completamente diferente ao colaborar com a justiça. Sua decisão marcou o desfecho de um caso que começou muitos anos antes, quando sua mãe resolveu romper com a organização para tentar construir uma vida longe da influência do crime organizado. Alexandrina Gisele Guzmán Salazar passou anos levando uma vida discreta, mesmo sendo filha de El Chapo, um dos chefes mais conhecidos do cartel de Sinaloa. Em outubro de 2012, porém, o nome dela ganhou destaque depois de uma tentativa de entrar nos Estados Unidos pela fronteira entre Tijuana, no México, e San Isidro, na Califórnia. Naquele dia, ela atravessava a fronteira a pé, como tantas outras pessoas. Segundo relatos divulgados na época, a fila estava maior do que o normal e houve uma troca de agentes da imigração. Quando chegou sua vez de passar pela fiscalização, a documentação apresentada chamou a atenção das autoridades. Alexandrina utilizava um passaporte mexicano e um visto que pertenciam a outra pessoa. Durante a verificação, os agentes compararam as impressões digitais com os registros oficiais e descobriram que os documentos não correspondiam à identidade dela. A prisão aconteceu imediatamente. Depois de ser detida, ela revelou seu verdadeiro nome às autoridades, Alexandrina Gisele Guzmán Salazar. Também informou que era filha de El Chapo e explicou que pretendia viajar até Los Angeles porque estava grávida e desejava dar à luz nos Estados Unidos. Ela acabou sendo acusada de fraude e uso indevido de documentos de imigração. Na época, o gabinete do procurador dos Estados Unidos confirmou a abertura do processo, embora não tenha confirmado oficialmente o parentesco com El Chapo. A prisão chamou atenção porque aconteceu em um momento em que El Chapo era um dos criminosos mais procurados do mundo. Assim que Alexandrina foi identificada, surgiram especulações de que ela poderia fornecer informações importantes sobre o paradeiro do pai. Especialistas em segurança afirmaram que ainda não era possível saber quanto ela realmente conhecia sobre as atividades do cartel de Sinaloa. Mesmo assim, investigadores consideravam que qualquer detalhe poderia ajudar nas buscas pelo líder da organização criminosa. Pouco depois da prisão, Alexandrina contratou o advogado Jean Ronis, conhecido por já ter defendido outros nomes ligados ao crime organizado no México. O defensor informou apenas que estava analisando o caso e preferiu não comentar as acusações naquele momento. Naquele período, as autoridades americanas e mexicanas acreditavam que El Chapo tinha filhos com diferentes parceiras. Alguns deles também já eram investigados ou respondiam a processos relacionados ao cartel de Sinaloa. Entre os nomes mais conhecidos estavam Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesus Alfredo Guzmán Salazar e Ovidio Guzmán Lopes, que anos depois também passariam a ocupar posições de destaque dentro da organização, segundo as investigações. A própria prisão de Alexandrina reforçou a atenção das autoridades sobre a família de El Chapo e aumentou o interesse em descobrir como os parentes do traficante circulavam entre México e Estados Unidos. Anos depois, Alexandrina voltou a aparecer nas notícias por um motivo completamente diferente. Em 2020, ela se casou com Edgar Cázares, sobrinho de Blanca Margarita Cázares. Conhecida pelas autoridades mexicanas como a Imperatriz e apontada como responsável por operações financeiras ligadas ao cartel de Sinaloa. O casamento aconteceu na Catedral de Culiacán, cidade considerada o principal reduto da organização criminosa. A cerimônia contou com um forte esquema de segurança, apresentações musicais e uma grande festa. Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram os noivos assistindo a uma queima de fogos e celebrando ao lado de familiares e convidados. No fim, a trajetória de Alexandrina mostra como o peso de um sobrenome pode colocar uma pessoa no centro da atenção internacional, especialmente quando está ligado a uma das organizações criminosas mais conhecidas do mundo.
Lia Pipitone nasceu em uma das famílias mais influentes da Cosa Nostra em Palermo, na Sicília. Ela era filha de Antonino Pipitone, conhecido como Nino Pipitone, um chefe mafioso da região de Arenella e ligado ao grupo comandado por Totò Riina. Desde muito jovem, viveu cercada pelas regras impostas pela organização, mas ao contrário do que muitos esperavam, queria construir uma vida diferente. Na década de 80, Lia passou a questionar aquele ambiente e buscava mais liberdade para tomar as próprias decisões. Tinha amigos fora do círculo controlado pela máfia e desejava criar o filho Alessio longe daquela realidade. Na época, esse comportamento era visto como uma afronta aos costumes impostos pela Cosa Nostra. Em 23 de setembro de 1983, aos 25 anos, Lia Pipitone foi eliminada quando saía de uma cabine telefônica em Palermo. O caso foi apresentado como uma tentativa de assalto. Durante a ação, ainda houve o desaparecimento de cerca de 250 mil liras, reforçando a versão de uma suposta rapina. Durante mais de 30 anos, essa explicação permaneceu praticamente sem contestação. O fim de Lia ficou envolto em dúvidas e ninguém foi responsabilizado pelo ocorrido. A reviravolta aconteceu décadas depois. Em 2016, durante o julgamento do caso, o colaborador da Justiça Francesco Di Carlo revelou que o assalto havia sido apenas uma encenação para esconder um crime planejado pela Cosa Nostra. Segundo seu depoimento, Lia havia sido escolhida como alvo porque queria viver de forma independente e mantinha um relacionamento extraconjugal. Para os líderes da organização, isso significava uma desonra para sua família. As investigações também apontaram que o próprio pai de Lia teria concordado com a decisão. O plano foi autorizado pelo chefe mafioso Nino Madonia e executado por Vincenzo Galatolo. O objetivo era eliminar qualquer situação que pudesse comprometer a imagem da família dentro da organização criminosa. Depois que o caso foi reaberto, a justiça italiana iniciou um novo processo. Em julho de 2018, os chefes mafiosos Vincenzo Galatolo e Nino Madonia foram condenados a 30 anos de prisão pelo envolvimento no crime. Posteriormente, a Corte de Apelação confirmou as condenações. Os magistrados concluíram que Lia foi morta porque contrariou as regras impostas pela Cosa Nostra e porque buscava viver uma vida diferente daquela determinada pela organização. A decisão representou um dos desfechos mais importantes de um caso que permaneceu sem respostas por mais de 3 décadas. Enquanto a investigação avançava, Alessio Cordaro, filho de Lia, passou a dedicar boa parte da vida à preservação da memória da mãe. Ao lado do jornalista Salvo Palazzolo, escreveu um livro contando sua história e ajudando a levar novamente o caso ao conhecimento do público. Além disso, Alessio iniciou uma batalha para que Lia fosse oficialmente reconhecida pelo Estado italiano como vítima inocente da máfia. No entanto, esse reconhecimento encontrou um obstáculo jurídico. Como Lia era filha de um importante chefe da Cosa Nostra, o Ministério do Interior da Itália entendeu que ela não preenchia todos os requisitos previstos na legislação para receber esse título. A decisão gerou críticas de familiares, jornalistas e pesquisadores. Para eles, Lia foi justamente uma das pessoas que tentou romper com aquele ambiente e acabou pagando um preço alto por buscar liberdade. Mesmo sem esse reconhecimento oficial, a história de Lia Pipitone passou a ser lembrada de diversas formas em Palermo. Seu nome foi dado a um centro de apoio às mulheres vítimas de violência. Escolas desenvolveram projetos educativos inspirados em sua trajetória e foi criado o Prêmio Lia Pipitone, destinado a estudantes que produzem trabalhos sobre legalidade e combate à criminalidade organizada. 40 anos depois, a história de Lia Pipitone continua sendo lembrada pela discussão que provocou sobre o direito de romper com organizações criminosas e sobre o reconhecimento das pessoas que decidiram enfrentar esse sistema. Enquanto a batalha judicial chegou ao fim com as condenações dos responsáveis, a busca de sua família pelo reconhecimento oficial segue como um dos últimos capítulos dessa história.
Manuela Escobar nasceu em 25 de maio de 1984 e foi a caçula de Pablo Escobar e Maria Victoria Renal, enquanto o pai comandava o cartel de Medellín e travava uma guerra contra o Estado colombiano durante os anos 80. Dentro de casa ela conheceu uma realidade completamente diferente. Pablo fazia questão de agradar os dois filhos, Juan Pablo e Manuela, e costumava transformar até os momentos de fuga em brincadeiras para que eles não percebessem a gravidade da situação. Em uma das histórias mais conhecidas, quando a família estava escondida nas montanhas próximas a Medellín, Manuela passou frio durante a madrugada. Para aquecê-la, Pablo queimou uma grande quantidade de dinheiro em espécie. Em outra ocasião, depois de prometer um unicórnio de presente, mandou adaptar um cavalo branco com um chifre e asas artificiais para realizar o desejo da filha. O animal acabou não resistindo às complicações causadas pelas adaptações. Além disso, a menina cresceu frequentando a Hacienda Nápoles, propriedade construída por Escobar, onde havia um zoológico particular criado para impressionar a família e os visitantes. Apesar do luxo, a rotina da família era instável. As constantes operações policiais obrigavam Pablo Escobar a mudar de esconderijo com frequência. Para Manuela, ainda muito pequena, aquelas mudanças pareciam uma aventura. O pai inventava histórias para distraí-la e tentava transformar o clima de perseguição em um jogo infantil. Durante esse período, ela também sofreu as consequências da guerra entre o cartel de Medellín e seus rivais. Um atentado contra o edifício Mônaco, onde a família morava, deixou Manuela com uma leve deficiência auditiva. Mesmo assim, ela continuou vendo o pai como alguém extremamente carinhoso e acreditava nas fantasias que ele criava para protegê-la da realidade. Tudo mudou em 2 de dezembro de 1993, quando Pablo Escobar perdeu a vida durante uma operação da Polícia Nacional da Colômbia. Com apenas 9 anos de idade, Manuela perdeu o pai e também a vida que conhecia até então. No ano seguinte, ela, a mãe e o irmão deixaram a Colômbia por causa das ameaças de inimigos do antigo chefe do cartel. A família passou por países como Moçambique e Brasil enquanto buscava um lugar onde pudesse recomeçar. Depois de algum tempo, conseguiu se estabelecer em Buenos Aires, na Argentina. Para tentar viver longe da fama do sobrenome Escobar, todos adotaram novas identidades. Manuela passou a usar o nome Joana Manuela Marroquim Santos, enquanto a mãe e o irmão também trocaram seus nomes. Na Argentina, a família conseguiu levar uma vida relativamente discreta durante alguns anos. Manuela estudava em uma escola comum, andava de ônibus, fazia amizades e vivia uma rotina parecida com a de qualquer adolescente. Mesmo assim, ela continuava profundamente ligada à lembrança do pai. Segundo relatos divulgados posteriormente, durante muito tempo, dormiu com a camisa que Pablo usava no dia em que perdeu a vida e chegou a guardar um pedaço da barba dele debaixo do travesseiro. Na infância, ela acreditava que o pai era uma espécie de herói e demorou para compreender a dimensão dos crimes atribuídos a ele. De acordo com informações divulgadas por familiares, a dificuldade em lidar com a imagem pública do pai contribuiu para um quadro de depressão. A tranquilidade da família terminou em 1999. Naquele ano, a verdadeira identidade de Manuela, do irmão e da mãe, foi descoberta pelas autoridades e pela imprensa argentina. Pouco tempo depois, Maria Victoria Renal foi presa enquanto sua situação financeira era investigada. Como não foram encontradas ligações entre seus bens e atividades ilegais, ela acabou sendo libertada após cerca de 1 ano e meio. Para Manuela, a descoberta do passado representou mais uma ruptura. Ela deixou de frequentar a escola normalmente e passou a estudar em casa. Também se afastou dos amigos e evitou qualquer contato com a imprensa. Segundo pessoas próximas, recusava visitas, quase não saía do apartamento onde morava e preferia manter distância de qualquer exposição pública. Ela nunca concedeu entrevistas, não participou de documentários e evitou aparecer em fotografias. As poucas imagens conhecidas de sua vida adulta surgiram muitos anos depois. Também
Também não existem informações públicas sobre relacionamentos, casamento ou filhos. Ela nunca manteve perfis ativos nas redes sociais e sempre buscou preservar sua identidade e sua privacidade. A história de Manuela Escobar mostra como os impactos das ações de Pablo Escobar continuaram atingindo sua família muito depois da morte do antigo líder do cartel de Medellín. Diferentemente do irmão, ela escolheu viver longe dos holofotes e até hoje permanece praticamente fora da vida pública, mantendo o anonimato como forma de seguir em frente. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.